Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E nesse momento nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar neste momento. A você que está nos acompanhando através do seu smartphone, nosso muito obrigado. E aproveite e compartilhe este link no grupo dos seus amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Queremos enviar aqui aquela saudação especial em nome do nosso pastor presidente, pastor Ailton, da nossa irmã Judite, aos nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que estão todos os domingos pela manhã, são fiéis, estão aqui conosco. Receba aí, abra o abraço aí, abra os braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente. Deus abençoe os nossos irmãos nesta manhã. E que a bênção de Deus continue sobre você e sobre a sua família. Nesta manhã estamos iniciando o nosso culto, a nossa escola dominical, este trimestre, estudando o tema geral relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E tem sido de bênção e com toda certeza a lição de hoje há de falar fortemente aos nossos corações. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Tudo começa melhor quando começa com oração. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças nesta manhã por esta oportunidade maravilhosa de aqui estarmos juntos para te adorarmos, para te exaltarmos, para aprendermos a tua palavra. Queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de todos os teus filhos que estão neste momento sendo alcançados por meio da tua palavra, Senhor, ou que estão sendo alcançados através desta rede. Ó Deus, que o teu Santo Espírito neste dia esteja falando aos nossos corações. Usa o teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue estendendo as tuas mãos de Deus sobre o teu filho, Senhor, dando força, saúde, vigor, firmeza, toda a diretoria da igreja, Senhor, a todos os dirigentes de escola, direções de EBDs, corpo docente e discente, que neste momento, Senhor, estão em atividade, estão promovendo o ensino da Tua Palavra em todo o nosso estado de Pernambuco. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus, abençoa o superintendente aqui da Rede Brasil, Teu filho, evangelista Sonivaldo, a todos os nossos irmãos que estão diretamente envolvidos na produção deste trabalho, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele aqui irá entoar os cânticos congregacionais com os irmãos, adorando ao Senhor. Vamos nos reunir neste grande e lindo coral. Se você não tem a harpa, não tem problema, estaremos colocando aqui em sua tela o hino e que você pode, para que você possa, a partir de casa, melhor dizendo, nos acompanhar e entoar este louvor ou estes louvores para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus e já bem devidamente autorizados, vamos abrir as nossas harpas e adorar ao nosso Deus, neste momento com o hino de número 121. Maravilhoso é Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz,
me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer de um que é perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo, pois vive em mim. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Ele é maravilhoso, glória a Deus. Hino de número 232, amados, ainda. E se você chegou agora nessa programação, faça parte desse grande coral. Vamos louvar ao Senhor. Os bem-aventurados. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si, a tranquilidade e paz que desfrutam hoje jamais poderão discriminadas ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dita e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeita é minha paz, não anelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado Salvador e possuo seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos
alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. O texto áureo está em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A verdade prática nos diz que das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título a influência negativa da murmuração. O segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. E o terceiro, Moisés, um homem manso e humilde. A leitura bíblica em classe de nossa lição está no livro de Números, capítulo 11, versículos do 1 ao 7, e capítulo 12, versículos do 1 ao 8. Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Se você que está em casa nos acompanhando nesse momento, não tem uma Bíblia próxima a você, tampouco uma revista de escola, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em sua tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura devocional. Então, Números, capítulo 11, versículo 1, nos diz o seguinte: Aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, pois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos, e disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Amém, queridos irmãos. Vamos, neste momento, pedir a bênção do Senhor, a direção do Senhor neste momento, agradecer pela leitura da sua palavra e orar para que o Espírito Santo possa nos ajudar a compreender as verdades que Ele quer nos ensinar por meio desta lição. Oremos.
Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pelo privilégio, Senhor, de podermos estar aqui nesta manhã e podermos ler a Tua palavra. Nos ajuda nesta manhã, pelo Teu Santo Espírito, a extrair as verdades que querem nos ensinar, Senhor, ensinar o Teu povo através da Tua palavra. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para produzir aqui, para fazer a oração pelos dízimos e ofertas. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. E como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e, claro, na escola bíblica dominical, aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E meu querido irmão em Cristo Jesus, a escola dominical é um culto. E no culto, você já percebeu, tem louvores, nós já adoramos a Deus, sim, e ainda continuamos adorando ao Senhor. No culto também tem a leitura da palavra de Deus e daqui a pouquinho vai ter a exposição da palavra do Senhor. Mas a nossa adoração, ela também é composta pelo ato da oferta. E chegou o momento, que é um momento especial desse culto. É o momento do ofertório. É o momento onde nós chegamos diante de Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para apresentar ao Senhor como sendo símbolo de gratidão a Deus. E falando sobre gratidão, falando sobre voluntariedade, você sabia que isso também está no texto bíblico? Ofertar isso, parte de um coração voluntário. Deixa eu ler um texto com você nessa manhã de domingo. Tem um versículo muito conhecido entre nós, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 35, e o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Eu quero destacar com você essa sentença que está no meio do versículo de número 5, cujo coração é voluntário para fazer a oferta, trazer o ato de oferta. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o momento de oferta é um momento que venha, que venha do coração, mas de uma forma voluntária, que venha como ato de gratidão a Deus, como ato de adoração ao Senhor. É por meio das ofertas que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui embaixo na terra, vem promovendo o trabalho da evangelização. Por exemplo, o canal de TV que nós estamos usando agora, todo o sistema de comunicação é financiado justamente pelos dízimos e as ofertas. Isso faz com que a evangelização, a propagação da palavra de Deus chegue em locais muito mais distantes. Então, querido irmão, o mais importante disso tudo, faça com amor, faça com dedicação, porque a Bíblia diz que aquele que dá com alegria, o Senhor abençoa muito ele. E a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Você que está em outro país, você que está no seu trabalho, você que está em outro estado, mas que também nesse momento quer dar seu dízimo, quer dar sua oferta, quer dar sua contribuição, a igreja tem disponibilizado alguns canais. E entre os vários canais que nós iremos apresentar, que facilita esse nosso ato de adoração, está o site da igreja que vai aparecer agora aí na sua tela, www.iadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, pelo tablet ou pelo computador, você vai encontrar diversas opções, mas tem uma que está lá em cima, que é um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Você clicando nela, dependendo da natureza da sua oferta e, claro, do seu coração, você pode hoje ofertar,
você pode hoje pagar seu voto, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir com o departamento social, você pode até mesmo dar o seu dízimo. Vai depender da natureza da sua oferta. E, querido irmão, você está vendo agora na sua tela outros canais. Você tem um PayPal, você tem um PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, pode utilizar esses dois canais, o PayPal principalmente. Mas também nós temos as contas bancárias, conta na Caixa Econômica, conta no Bradesco, conta no Banco do Brasil. Mas lembre, o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo, vou repetir para você, o CNPJ 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e vai aparecer o beneficiário aí, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Por sinal, o CNPJ é a chave de transferência para o Pix. São o CNPJ, que você está vendo logo abaixo, 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito número 51, também é a chave para o Pix. Então, querido irmão em Cristo Jesus, essas são as ferramentas que estão à nossa disposição, os canais que facilitam tanto, né, na hora da gente contribuir, principalmente você que está longe, você que está em outro país, você que está aqui também, ou aquela pessoa que não tem tanta disponibilidade de vir à igreja, mas sua oferta está entrando na igreja, e ela vai ser útil para a expansão e o crescimento da obra do Senhor. E eu quero convidar você, nessa manhã de domingo, para nós fazermos uma oração, mas uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão a Deus, por tudo que Ele tem nos dado, pelo pão que chega à nossa mesa, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade de estarmos vivos, porque é o momento de agradecer a Deus. Você está vivo, meu irmão. Então, para quem está vivo, tem esperança das coisas melhorarem ainda. E nessa oração, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e incluir as pessoas que estão desempregadas. Nós lidamos com Deus, adoramos a um Deus que tem poder para abrir portas onde não há portas. Para um Deus, nós adoramos um Deus que pode, ainda hoje, nessa manhã de domingo, ou nesse dia de domingo, você ser convidado para trabalhar. Deus ainda é o mesmo. Vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos falar com Ele. Você que está se preparando para os concursos públicos da vida, Deus pode te dar entendimento, sabedoria, abrir as portas. Ore conosco nesse momento, em nome de Jesus. Pai eterno, Rei da Glória, queremos te agradecer. Queremos te louvar, te exaltar, pois estamos aqui com os teus servos, com os teus filhos. Estamos na casa de cada um deles nesse momento, te adorando, te louvando, te agradecendo. E o teu servo que nesse momento que pegou o celular, ou que está através do tablet, ou que anotou as informações, que está fazendo esse ato de adoração a ti por intermédio das ofertas, manda uma bênção especial sobre essa pessoa, sobre essa família. Que a tua mão poderosa esteja estendida dentro dessa casa. Pai eterno, abençoa teu filho que nesse momento te adora através dos dízimos da oferta. Recebe, meu Pai, a nossa gratidão. Senhor Jesus, queremos te pedir por aquele pai, aquele chefe de família que está desempregado, que está clamando por uma porta de trabalho, por essa mãe que ora por seu filho, por essa avó que nesse momento está intercedendo pelos seus netos, porque estão desempregados. Senhor Jesus de Nazaré, que a tua mão santa, a tua mão poderosa, tu que és o dono do ouro e da prata, tu que és o dono de todas as portas de emprego, abre as portas, faz o milagre, que ainda hoje nesse domingo venha um convite, que teu servo esteja trabalhando para manter justamente a sua casa. Nós estamos te pedindo porque nós cremos que tu faz, meu Pai, e isso já te agradecendo como se estivesse recebendo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E dessa feita, nós vamos ouvir o presbítero, irmão Jailson Aguiar, o pastor Nadijackson Saraiva, superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais, convida nesse momento o presbítero Jailson Aguiar e vamos adorar a Deus nessa manhã de domingo. Deus tem uma palavra para o teu coração.
Amém. Glória a Deus. Hino de número 474 da nossa harpa cristã. Paz, doce paz. Paz, doce paz, que brota lá da cruz, nos trouxe paz o sangue de Jesus. Paz, doce paz, andar no teu querer, de Cristo a nós a paz vai nos trazer. Paz, doce paz, para todo pecador, de Cristo a paz tereis no Salvador. Paz, doce paz, paz na separação, a paz de Cristo dá consolação. Paz, doce paz, enquanto ao meu porvir Jesus Pai sempre me fará fruir. Paz, doce paz, não temo a morte, a dor. Jesus venceu a morte, seu terror. Paz, doce paz, não tardará Jesus em nos dar a celeste paz e luz. Amém. Amém. Queridos irmãos e amigos, vamos neste momento para a exposição de nossa lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Motim em Família. Então, é importante que você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, tiver a sua revista, pegue a sua revista aí, coloque a sua revista aí do seu lado, a sua Bíblia, aquele caderninho de anotações que sempre comentamos aqui, seu caderninho de anotações, pegue sua caneta, o seu lápis e acompanhe agora, neste momento, convida aí, se ainda não convidou, seu familiar, compartilhe esse link do programa aqui, ou do culto aqui, no culto da Escola Bíblica Dominical, compartilhe aí nos grupos da família, de amigos, convide-os para neste momento ouvir a exposição da Palavra de Deus. O assunto de hoje está um assunto imperdível, motim em família. Quais os motivos desse motim? Quem está envolvido neste motim? Quais as razões, os motivos? Isso aí, claro, você estará aprendendo nesta manhã a partir da exposição desta lição. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton, o irmão Jonas Santana, professor e auxiliar, que estará neste momento fazendo a exposição da palavra do Senhor. Querido irmão em Cristo Jesus, pela infinita misericórdia de Deus, estamos aqui nesse domingo e vamos adorar o Senhor, vamos bendizê-lo, vamos agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E nós estamos na casa do Senhor, nessa Escola Bíblica Dominical, para aprender. E dessa feita vamos aprender a lição de número 5, que tem por título Motim em Família. Uma lição que é de extrema importância para nós.
Vai aparecer agora aí na sua tela justamente esse título da lição, Motim em Família, e vamos ler o texto áureo da lição, como sempre fazemos aqui. Se você tiver com a lição, nos acompanhe. Se você está sem lição da Escola Dominical, acompanhe aí na sua tela. Nosso texto áureo diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Está registrado em Filipenses capítulo de número 2 e o versículo número 14. Já complementando a nossa verdade prática, diz o seguinte: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Vamos comentar, como nós sempre fazemos aqui na Escola Bíblica Dominical, sempre começamos a partir do título da lição, trazendo algumas definições e depois nós iremos para o comentário da lição em si. Você leu conosco e você que está com a sua lição aberta, mas se tiver sem lição, fica com a Bíblia aberta, sim, mas ficar com a Bíblia aberta em qual versículo? Você abre a sua Bíblia em Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 7, e já pode adiantar e marcar o capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8, porque justamente é a nossa leitura bíblica em classe, e toda a lição está estruturada na leitura bíblica em classe que nós iremos trabalhar daqui a pouco. Muito bem, vamos agora para algumas definições. A palavra motim, título é Motim em Família. A palavra motim, segundo o dicionarista Roais, dicionarista da língua portuguesa, ele diz que motim é uma palavra que significa insurreição organizada contra qualquer tipo de autoridade. A ideia de insurreição é a ideia de rebeldia, é a ideia de rebelião. Motim significa que alguém está se colocando contra uma autoridade, seja essa uma autoridade civil, seja essa uma autoridade militar e também, é claro, pode ser contra uma autoridade de caráter religiosa. Então você já está percebendo que a palavra motim significa isso, desobediência, claro, desobediência de uma forma generalizada contra a autoridade civil, militar ou religiosa, segundo o dicionarista Roais. Mas quando nós analisamos a palavra motim, se estamos falando de desobediência, logicamente estamos falando também de rebelião. Então merece aqui uma atenção especial também essa palavra chamada rebelião, que está dentro justamente dessa palavra que se chama motim. Rebelião, deixa eu usar o dicionarista, também Antônio Roais, da língua portuguesa, que ele vai dizer o seguinte: olha, rebelião ou rebeldia é a qualidade ou a característica daquilo que é rebelde, daquilo que se rebela, oposição, resistência, obstinação, qualidade da pessoa que não obedece, que se opõe, vontade contrária, oposta, teimosia, revelia, birra, revolta, indisciplina, insubmissão e insubordinação. Observe que todos esses adjetivos fazem parte da palavra rebelião. E a rebelião está dentro dessa palavra chamada motim, porque motim é isso, é uma rebelião, é um ato de desobediência contra as autoridades, desobediência contra a autoridade civil ou autoridade justamente religiosa. A Bíblia, a palavra de Deus, mostra vários tipos de motim que foram causados, mas a nossa lição tem por título motim em família. Nesse caso, a insubordinação, a rebeldia está acontecendo no ambiente familiar. Então, toda a nossa lição, nós vamos estudar esse motim em família, essa rebelião em família, essa desorganização, a pessoa que está sendo contrária à autoridade que foi instituída por Deus no ambiente familiar. Então, qual é a história? Porque nós temos várias histórias na Bíblia Sagrada que, infelizmente, mostram isso aí. Nós iremos tratar da história de Abraão, ou melhor, da história de Moisés, a história de Moisés, Miriam e Arão. Então é na família de Moisés que aconteceu justamente esse motim. E esse motim, claro, foi provocado por quem? Porque todo motim tem que ser provocado por uma pessoa. E isso aconteceu na família de Moisés. Então é Miriam, veja os personagens que nós iremos trabalhar com você. Miriam e Arão.
Os dois, principalmente Miriam, são os promotores do motim dentro da casa, justamente da casa de Moisés. Qual é a recomendação bíblica para isso? Filipenses capítulo 2 e versículo 14, que é o nosso textuário da lição. Fazei todas as coisas, mas sem murmuração. Por que essa palavrinha murmuração está aparecendo agora? Se você abrir a sua lição, no meio da lição, tem lá um ciclo com o nome, palavra-chave da lição, murmuração. Porque todo motim começa com a palavra murmuração. Toda rebeldia geralmente começa com a murmuração. E a palavra murmuração, do latim, vem do termo murmúrio. O melhor é aquela conversa baixinha, para você não ficar preocupado que é somente uma voz baixa, né? Murmúrio. O melhor é aquela conversa baixinha, mas de um nível que vem prejudicar o ambiente familiar e o ambiente social. Então, quem murmura não é escandaloso. Aquele que murmura sai murmurando para um, para outro, para um, para outro. Ele sai infectando as pessoas, sai infectando o ambiente e o ambiente se torna adoecido por causa do murmúrio ou da murmuração. E Miriam e Arão murmuraram contra Moisés. Pronto. A partir da murmuração vem os atos de rebelião e por fim vem justamente o motim. Agora observe que coisa triste, num ambiente familiar. E por que, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, traz essas informações para a gente? Tem um versículo nas Escrituras Sagradas que eu quero chamar a sua atenção. Lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo de número 10, no capítulo 10, por diante, você vai ver que o apóstolo São Paulo vai dizer que tudo aquilo que foi escrito justamente para o nosso ensino. Então, se existe isso, se a Bíblia está mostrando esse fato, esse ambiente na casa de Moisés, com esses problemas que ocorreram, isso serve para o nosso ensino. Em qual sentido? Para que a gente não venha fazer. Vamos identificar a causa do motim e vamos mostrar como é que a Bíblia Sagrada nos previne a não entrar nesse mundo tão difícil que se chama da murmuração e se chama justamente do motim. Então você pode ver aí, primeiro livro aos Coríntios, capítulo número 10 e o versículo de número 6, principalmente o versículo número 6. Vamos para o comentário da nossa lição, até para a gente entender, né, como foi esse motim que foi causado. Então você acompanha esse raciocínio conosco da lição. Você já sabe o que é motim, você já sabe o que é rebelião, você já sabe o que é murmuração. Vamos agora encontrar as causas principais disso, os efeitos negativos, mas depois a Bíblia vai mostrar que existe jeito para as coisas. Existe esperança, existe a possibilidade de restauração. Sim, vamos lá para o comentário da nossa lição, tópico 1 e o item 1, que vai aparecer agora aí na sua tela. Diz assim, né, a lição: influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se a atos explícitos de desobediência ou uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Número capítulo 11, versículo 12. Nesse capítulo é uma descrição de murmurações que culminaram na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador Moisés. Primeiro, a primeira queixa e a segunda. Volta a tela aqui para mim, para nós ganharmos tempos. E você, eu sei que está com a sua lição aí aberta. Esse tópico está tratando o seguinte: a influência negativa da rebelião. Ele começa com a definição, nós já vimos isso. Mas ele vai mostrar 3 queixas que o povo de Israel fez. Observe bem o cenário que vai ser descrito. O motim inicialmente começou do lado de fora. As murmurações aconteceu no ambiente do tabernáculo, ou melhor, fora, no arraial de Israel, para depois vir para a casa de Moisés. Então, qual é a primeira murmuração que o povo de Israel comete?
Por isso que está escrito na lição, a primeira queixa. Se você abrir a sua Bíblia, ou se você tiver com a lição, pegue Números capítulo 11 e o versículo 4, para nós entendermos a primeira queixa, a segunda e a terceira queixa. É assim que a lição está organizada. A primeira queixa. E o vulgo, capítulo número 11, capítulo 11, versículo 4. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? A versão que eu estou utilizando, a revista corrigida da Bíblia, diz assim: e o vulgo, talvez você esteja com outra versão que diz assim, o populacho ou o estrangeiro. O que é que significa isso? Quando o povo de Israel saiu do Egito e cumpriu aquele percurso pela península do Sinai até chegar na terra prometida, mas na hora que o povo sai, não sai somente israelita. Existem estrangeiros, que muitos deles eram egípcios, que são chamados aqui de vulgo. Esses estrangeiros são chamados de vulgos, esses estrangeiros são chamados de populacho, são pessoas que não pertencem à nacionalidade de Israel. E é um grupo pequeno, é um grupo menor, mas esse grupo menor começou a ter um grande desejo. É isso que está no versículo número 4. Que desejo foi esse? Desejo de voltar para o Egito. Começaram a chorar, o versículo 4 diz que começaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? E o versículo 5, ainda em Números, deixa eu abrir o texto, né? Eu estou vendo pela leitura bíblica em classe, mas vamos abrir a palavra de Deus. Nosso pastor presidente aqui no estado de Pernambuco sempre diz assim: por mais conhecido que seja o texto, mas abra a Bíblia. Número capítulo 11 e o versículo 5 diz assim: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão diante dos nossos olhos, que é justamente esse maná. Meu querido irmão, o povo estava reclamando do maná. Pare e pense bem comigo aqui. Israel foi retirado do Egito e foi retirado por mão forte, pela mão soberana de Deus. Está lá escrito no capítulo 7 do livro de Êxodo. Está escrito também no capítulo 3 do livro de Êxodo. Que o próprio Deus tira seu povo com mão forte. E esse povo, quando sai do Egito, Deus coloca uma nuvem, que é para proteger esse pessoal do sol forte do deserto. Quando é pela parte da noite, coloca uma coluna de fogo, que é para aquecer, para iluminar, para guiar durante a noite. O povo sentiu fome, Deus mandou maná, mandou comida. Mas mesmo assim, o povo está insatisfeito. E essa insatisfação começou com um vulgo. Começou com um estrangeiro que estava no meio de Israel. Isso foi se espalhando. Você está percebendo que a murmuração é feita uma doença infecciosa, né? Ela vai se espalhando no meio do povo. E eles passaram a chorar, a dizer aqui: nós só temos maná. E o versículo de número 5, ou melhor o 6, que é o capítulo 11, versículo 6, diz assim: mas agora a nossa alma se seca. Observe, tem uma palavra aqui, que quando nós analisamos esse cenário inicial, é a palavra que se destaca, se chama ingratidão. Porque Deus fez tanto por esse povo, e esse povo agora está ingrato até com o maná. Mas Deus é tão misericordioso que no dia seguinte vai mandar justamente codornas para que eles possam comer. Então a primeira queixa é justamente essa: a saudade de estar lá fora, a queixa porque não tinha carne. Já a segunda queixa, a segunda queixa está registrada em Número capítulo 11, versículo 4 a 6, a vontade de comer aquelas mesmas comidas que tinham lá no Egito. Aí já a terceira é o foco principal da lição. Agora deixa eu mostrar a você. Essas murmurações ocorreram do lado de fora, começou pelos vulgos, e isso vai influenciar a casa de Moisés. E influencia muito. A terceira queixa, Número capítulo 12, do versículo 1 até o versículo do número 3.
Vamos ler isso aí? Vai aparecer na sua tela, tópico de número 1 e o item 4, a terceira queixa. Deixa eu só ler com você alguns trechos. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação. Pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Vamos parar por aqui e vamos abrir a nossa Bíblia. Capítulo número 12. Qual é a terceira queixa? A terceira queixa agora é o questionamento à autoridade espiritual de Moisés. Sim, mas nós lemos que no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, inicialmente, Miriam está reclamando porque Moisés tomou para casamento uma mulher cuxita. Olha, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado mulher cuxita. Por ela ser estrangeira, por ela não pertencer à nação de Israel, Miriam começou a reclamar, a murmurar. É bom deixar claro que a proibição com casamento com pessoas estrangeiras para Israel só se efetivou em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 a 2. Ali há uma prescrição da lei, mas a efetivação disso era quando Israel entrasse na terra prometida. Então, nesse momento histórico do texto, Moisés sim podia casar com uma mulher cuxita que era de outra nacionalidade. Mas o problema não era a mulher cuxita. A mulher cuxita foi utilizada como pretexto, porque, observe o versículo 2, o que é que Miriam diz? E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o versículo 2, a partezinha final, diz assim, e o Senhor o ouviu. Está percebendo que a mulher foi utilizada aqui como um pretexto? Porque o que é que tem a ver o casamento de Moisés com a mulher cuxita, se não existia uma ordem expressa que proibisse o tipo de casamento entre uma mulher estrangeira e um hebreu? E de repente, Miriam chega dizendo o seguinte, falou o Senhor somente por nós? Ela utilizou a mulher como pretexto, porque o que estava em jogo naquele momento, o questionamento principal, é o que está no versículo 2. Por acaso Deus só fala por intermédio de Moisés? Deus não fala também por nós que estamos aqui? Olha o versículo número 3. E era Moisés um varão muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a face da terra. Mas no versículo 4 diz o texto, e logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam, vós três, saí à tenda da congregação, e saíram os três. É interessante que Miriam, ela fala, diz, por acaso o Senhor só fala por Moisés? Não fala também com a gente? Por a gente? Olha o questionamento da autoridade espiritual. Querido irmão em Cristo Jesus, Deus ouviu, não é Moisés que ouviu. Quem ouviu foi Deus, a murmuração que era um questionamento contra a autoridade delegada. Aí Deus chama Miriam, Arão e chama Moisés para frente da tenda da congregação, como vocês leram aqui, e Deus vai julgar justamente a causa, esse tipo de murmuração. E o versículo de número 6, ainda do capítulo 12, veja a narrativa do texto. E disse, é Deus falando, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer. Ou em sonhos falareis com ele. Não é assim, versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor.
Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Deus está dizendo a Miriam e Arão, disse, olha, se houver profeta entre vocês, eu falo por sonhos, falo por figuras, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo boca a boca, há outras versões que diz cara a cara. Não é que Moisés visse a Deus como vocês estão me vendo aqui. É uma expressão que é utilizada para mostrar que o nível de intimidade, de relacionamento entre Moisés com Deus é tão grande, ao ponto de não existir entre eles nenhum tipo de barreira, de Deus se revelar claramente para Moisés. Por isso que Deus disse a Arão e Miriam, entre vocês tivendo profeta, eu falo por sonho, por profecia, mas para ele não, para ele é pessoalmente, cara a cara. E o versículo 8, a partezinha final do capítulo 12, diz assim, vocês não tiveram temor, veja que coisa interessante, vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo Moisés. Observe, qual era a causa de tudo isso, desse motim que agora está se desenvolvendo? Você já sabe pelo próprio texto que nós lemos aqui, que houve murmuração do lado de fora que começou com os vulgos. Quando eu falo do lado de fora, é no arraial dos judeus, daquele povo que estava saindo do Egito e indo em direção à terra prometida, que naquele momento histórico já estava justamente no deserto. Isso vai influenciar a família de Moisés. E agora Miriam e Arão vai questionar a autoridade delegada por Deus. Isso aqui é seríssimo que nós estamos mencionando, porque, querido irmão, observe a posição de Miriam e a posição de Arão. Lá em Êxodo capítulo 15, deixa eu abrir a Bíblia com você, capítulo 15 do livro de Êxodo. O texto sagrado diz assim, 15, verso 20 e verso 21. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela, como tamboris em dança. Versículo 21, e Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. E depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sul e entraram 3 dias no caminho, e andaram 3 dias no caminho no deserto e não acharam água. Quem era Miriam? Você está lendo aqui, Miriam era profetisa. Veja, olha a posição privilegiada de Miriam. Miriam era profetisa, Miriam era conselheira, Miriam, ela era responsável pelos cânticos, porque o versículo 20 e 21 diz que era ela quem incentivava o cântico, foi ela quem pegou o tamboril e foi para frente. Então ela já tinha uma posição privilegiada no arraial. Quantas foram as mulheres que foram chamadas e convidadas por Deus para ser uma profetisa? No Antigo Testamento, poucas, e ela era uma dessas poucas, então era privilegiada. Arão, primeiro sumo sacerdote, o homem que foi chamado, selecionado por Deus pela sua soberana vontade. Meu querido, entenda uma coisa nessa manhã. Olha, o chamado para a salvação é para todos. Não é para um grupo seleto de pessoas, um grupo determinado, não. A salvação, Deus chama todos os homens que queiram aceitar Jesus como Salvador. Mas para o serviço, para servir na casa de Deus, é uma chamada soberana do Senhor em relação a determinadas pessoas. Então, Deus sabe como esse grande organismo que se chama igreja, não é? Eu estou falando de organização, esse organismo vivo espiritual que se chama igreja, Ele sabe onde colocar determinadas pessoas no corpo de Cristo para servir. Com Israel não foi diferente. De um lado você tem uma profetisa, do outro lado você tem o primeiro sumo sacerdote, Arão, mas você tem a figura de Moisés, que é o grande líder, que é um líder justamente civil. Mas mesmo achando pouco aquilo que Deus deu a ela e deu a Arão, os dois agora se colocam contra a autoridade que foi estabelecida. Por isso que Deus chama para frente da congregação, Deus escuta primeiro, chama para frente e vai julgar. E nesse julgamento que Deus faz, Miriam, abra o texto comigo, Miriam, lá no capítulo 12, ela é quem mais vai sofrer, porque ela vai ficar leprosa. Olha, capítulo 12 do livro de Números.
E o versículo de número 9, de número 10, diz assim: E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela era leprosa. Talvez você fique perguntando, mas não foram os dois, Miriam e Arão, que criaram esse motim, desejaram o cargo de Moisés, queriam compartilhar de alguma forma aquela liderança? E por que Deus feriu Miriam? É muito mais provável que Miriam, por ela ser citada como a primeira, era ela quem incentivou. Você lembra daquela definição que nós falamos de murmuração? Que é o murmúrio, a conversa baixinha que sai para um e para outro. Talvez ela foi a mentora intelectual de tudo isso aqui. E Arão, por sua vez, se deixou levar por isso também. Então Deus, que é justo juiz, julgou e deixou Miriam leprosa. Tudo porque questionou a autoridade espiritual. Estou lembrando de um versículo falando de autoridade espiritual. Abra sua Bíblia conosco em Romanos capítulo 13. Romanos. Como é sério, irmão, se colocar contra a autoridade que Deus estabeleceu. Romanos capítulo 13 e o versículo de número 1 diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas pelo Senhor. A sentença do meio do versículo diz de maneira muito clara: toda autoridade vem de Deus, e não há nenhuma autoridade que não seja colocada pelo Senhor. E o texto ainda diz mais assim, que você esteja debaixo da autoridade. É claro que no caso de Miriam e Arão, você tem autoridade superior, autoridade espiritual que está ali. Mas o capítulo 13 de Romanos e o versículo 1 vai falar de toda autoridade, quer dizer, existe autoridade dentro de casa, existe autoridade civil e autoridade religiosa e, claro, autoridade familiar. E nós vamos focar agora, já que é o motim em família, na autoridade que existe dentro de casa, porque existe o chefe de família e ele é uma autoridade dentro de casa. Quem garante isso, meu querido, não sou eu, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Agora veja a recomendação: quando o motim se instala, a rebelião entra no meio, as murmurações estão presentes, as consequências são danosas. O melhor exemplo disso justamente é Miriam, que ela ficou leprosa. Claro, Moisés, a Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Eu quero convidar você para você pegar a sua lição, que vai aparecer agora na tela, que é o tópico 3 da lição. Tópico 3, Moisés, um homem manso e humilde. Tópico 3. Diz: o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde, manso em atitude. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque lhe herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo número 1. Pare somente aqui, vamos voltar. Talvez você esteja perguntando, mas cadê o tópico 2 da lição? O tópico 2 da lição nós já comentamos, porque o tópico 1 e o 2 eles estão muito interrelacionados. Veja que eu peguei o capítulo 12 de Números para a gente comentar ele. Então já foi comentado as causas. Miriam já estava nessa situação, já estava leprosa. E eu quero destacar agora, esse tópico 3 mostra Moisés como sendo um homem manso. Por que esse texto aparece no meio ali do versículo, como sendo manso? Porque Moisés não é a autoridade maior. Moisés tinha tudo para se rebelar, o melhor para agir de uma maneira muito dura em relação ao... mas ele não fez. A arma utilizada por Moisés foi o silêncio diante da murmuração. Diante daquela pressão tão forte, a arma foi o silêncio. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem manso e humilde em atitude. Ele não foi para cima para resolver através da própria mão. Ele deixou que Deus resolvesse aquela causa e Deus simplesmente resolveu. Quer ver uma coisa bonita ainda em Moisés, que serve muito para a gente? A questão da mansidão, porque, meu querido irmão em Cristo Jesus, você vai entender.
a partir do exemplo de Moisés. Há guerras que não é a força do braço que resolve. Há guerras que nós entramos que não vai ser a minha argumentação, a nossa argumentação que vai resolver. Tem guerras que só quem resolve é Jesus de Nazaré. Tem guerras que a gente tem que deixar Deus resolver, porque Ele é o justo juiz, Ele sabe como fazer resolver as coisas. Agora, vamos lá para o texto? Moisés não guardou mágoa, não guardou ressentimento e ele libera perdão. Vamos ler antes da gente comentar mais alguma coisa, que é o capítulo 12 de Números, capítulo 12 e o versículo de número 10 diz assim, 10 nós já lemos, versículo 11, pelo que Arão disse a Moisés, Senhor, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos de pecado. Ora, não seja ela como um morto, que ainda do ventre da sua mãe tem a metade da sua carne consumida. Olha o versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Isso aqui é típico da mansidão, que o manso consegue perdoar. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão em Cristo Jesus. Toda essa cena que nós estamos relatando aqui, motim, rebelião, observe, dentro de casa, a família não está, o título da lição nessa, motim em família, no ambiente de casa. Olha, inveja, murmuração, rebelião, tudo no ambiente de casa. Se colocando contra a autoridade de Moisés, tudo no ambiente de casa. Mas na hora que essas pessoas foram castigadas, aqueles que foram causadores do motim, quando foram castigados por Deus, eles chegam junto de Moisés, dizendo assim, ora por nós. E a Bíblia diz no versículo 13, que você leu comigo, que Moisés clamou, disse, Senhor, cura Miriam, é minha irmã. Se colocou contra mim, mas é minha irmã. Falou mal de mim, mas é minha família. Se colocou contra, fez tanta coisa ruim, mas cure. E a Bíblia diz que Deus vai curar Miriam. Querido irmão, isso aqui é uma maior lição para um ambiente familiar. Chama-se perdão. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Não existe família perfeita. Família perfeita está no céu. Todas elas têm seus problemas, têm suas dificuldades, têm suas diferenças. Possa ser que aconteça coisa semelhante a essa, que questione você, sua autoridade, se coloque contra. Mas o que deve se destacar aqui é que Moisés, é isso que a Bíblia chama dele, ser manso, o mais manso da terra, que ele não partiu para a briga, ele partiu para os pés do Senhor, foi clamar e pediu, peço que a cures. A palavra se chama perdão. Não guarde mágoa, não guarde rancor, perdoe, que Deus vai acalmar essa guerra dentro da tua casa. Vai acalmar essa guerra dentro da tua casa, no meio da tua família. Vai fazer com que pessoas venham pedir perdão a você. Então, libere perdão. É Deus quem acalma as guerras e acalma as tempestades. É provável que eu esteja falando para pessoas que estejam vivenciando coisa desse tipo, mas siga o exemplo de Moisés. Libere perdão, porque há um Deus no céu que está ouvindo. Você leu comigo aqui no texto bíblico, diz que Deus ouviu. Veja, Deus tanto escuta as orações, como também Deus ouviu a murmuração. E Deus chegou para julgar. Então Deus está ouvindo tudo que acontece dentro da tua casa. Agora, qual é o segredo? É a sua postura. É a postura de ser manso, é a sua postura de deixar Deus entrar para guerrear, e a sua postura também, uma postura de liberar perdão na hora que for necessário. Vamos voltar para a nossa lição? Vamos ver algumas características, alguns assuntos, né, que nós podemos tratar aqui. Ainda no tópico 3, queria só destacar o
tópico 3 e o item 2. Daqui a pouquinho a gente está terminando o tópico 3 e o item 2. Deixa aparecer, pronto, apareceu na sua tela agora. Vai falar do fardo pesado da liderança, isso está no capítulo 11, versículo 11 até o versículo 15, você está vendo aí na sua tela. Mas eu quero destacar mesmo, é a partezinha final desse tópico 2, desse item 2 do tópico 3. Veja se você acompanha e localiza na tela. São as últimas frases. Outro sim, é uma bênção que o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Volta aqui para a gente comentar alguma coisa sobre isso. Que o Espírito Santo atue na nossa família, né? Essa frase que eu quero destacar. Ora, se está falando em motim em família, qual é a preocupação com a autoridade que existe dentro de casa? É claro que Moisés é uma autoridade civil, há uma autoridade religiosa que é Arão, há uma autoridade também por parte de Miriam, há essa rebelião em si. Vamos trazer para o nosso ambiente, nosso dia a dia, nosso ambiente. Você que é filho, né? Nunca se coloque contra a autoridade do seu pai. Sabe por quê? Efésios. Vamos ler a Epístola aos Efésios? Eu quero concluir falando justamente sobre isso, né? Efésios, capítulo 6 de Efésios. É tão importante esses textos, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Por que eu estou dizendo isso a você? Não se coloque contra a autoridade do seu pai, contra a autoridade da sua mãe. Não promova motim no ambiente familiar, como Arão e Miriam fizeram, que as consequências são graves. E há uma recomendação bíblica. Vamos ler o texto? Quero ler com você. Esse versículo não está na lição, é só uma complementação. Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ora, quais são as instituições criadas por Deus? A primeira, a família. Deus criou a família, a instituição. Deus criou a igreja enquanto instituição. E Deus criou o Estado. Então, dentro dessas instituições, criada por Deus, existe autoridade. Agora, talvez esteja ficando mais claro quando a gente lê Romanos 13, verso 1. Toda autoridade é constituída pelo Senhor. Então, dentro da sua casa tem uma autoridade. Seu pai é autoridade, sua mãe é autoridade. E a Bíblia diz, honre, mas honre no Senhor. Esse versículo 1 é tão importante, honre no Senhor, por quê? Já naquela época da Epístola aos Efésios, existiam várias configurações familiares ali dentro. Eu estou falando talvez para a pessoa que o pai não é crente, a mãe não é crente. E quando o texto bíblico diz assim, honre, mas no Senhor, porque o limite é o Senhor. Por exemplo, imagine um pai chegar e dizer assim, vá se embriagar, isso você não obedece. Por isso que Paulo disse, honre no Senhor dentro dos limites que Deus tem estabelecido, que sempre vai ser o Senhor. Mas honre seu pai, considere seu pai, honre a sua mãe, não vá de encontro à autoridade que foi estabelecida dentro de casa. E outra, a Bíblia diz, você leu conosco ali, é o primeiro mandamento com promessa. E o que é que tem nesse mandamento? Está lá no versículo 3, para que você viva bem e viva muito. Quer viver bem? Quer viver muito? É isso que a Bíblia está falando, está questionando aqui para a gente. Então honre seu pai, honre sua mãe. Mas talvez você chegue e diga, mas irmão Jonas, eu não tenho, meu pai já faleceu. Sim, mas quem está no lugar dele?
Meu pai já faleceu. Muitas vezes, olha, é um avô que assume essa função, é um tio que assume essa função de liderar a casa, de comandar. Muitas vezes é um irmão mais velho que assumiu a função de estar liderando a casa. Então a responsabilidade, a autoridade está sobre ele. Não se coloque contra. Honre e respeite no Senhor. Talvez você diga assim, mas sou eu que mantenho uma casa, sou eu que fiz faculdade, sou eu que fiz tudo, né? Sou eu que mantenho tudo, mas a honra, o respeito está naquela pessoa. Você pode até saber mais que seu pai, ter mais diplomas do que seu pai, ser mais rico que seu pai, você pode ser melhor melhor e ter várias habilidades e competência do que seu pai. Mas a Bíblia diz, honre se você quer viver bem. Honre se você quer viver muito. E deixa eu ir um pouco mais além. O respeito à autoridade familiar. Isso é tão sério, porque isso não é só uma promessa para os crentes salvos em Cristo Jesus, não. Isso é um princípio. Uma família que não aceitou Jesus como Salvador, mas se está vivenciando esses princípios aqui, Deus vai abençoar, porque isso é um princípio, independente do tempo, da época, da família, isso aqui é um princípio. Honre a autoridade do seu pai. Para nós concluirmos, começar a tirar as lições, né? A primeira lição é respeito à autoridade do ambiente de casa. Seu pai, sua mãe, ou seu avô, sua avó, seu irmão mais velho. Essa é a primeira lição. Respeito, honra, que Deus vai lhe abençoar muito. A segunda lição, essa que não quer calar. Miriam era mais velha, Arão mais velho, Moisés o mais novo, dentro daquela família. Mas quem foi que Deus chamou para ser o libertador? O mais novo. O mais novo. Isso faz parte da escolha soberana de Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, quer viver bem, quer viver tranquilo, entenda qual é a sua função no corpo de Cristo. O apóstolo São Paulo foi prodigioso, né? Claro, orientado sobre a direção e inspiração do Espírito Santo de Deus. Prodigioso quando ele disse assim, imagine se todo o corpo fosse olho, onde estariam os pés? Todo o corpo fosse pés, onde estariam as mãos? E assim sucessivamente ele vai dando um exemplo que a igreja é um corpo. Olha, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quem colocou a gente no corpo de Cristo foi o próprio Senhor Jesus, no local que é para a gente ficar. Então, se chamou você para cantar, então cante. Mas cante com alegria, cante com prazer. Oh, Deus não me deu a habilidade de pregar, mas me deu de cantar, então cante com prazer. Foi para isso que Deus lhe colocou. Não tenha inveja de quem prega. Se Deus colocou você para pregar, amém. Então anuncie a palavra de Deus com amor, com fervor, para que vidas sejam salvas, a igreja seja edificada. Mas talvez você não pregue tanto, não ensine tanto, não cante tanto, mas você pode orar. Esse talento todo crente tem. Então ore com amor, com fervor, chegando diante de Deus. Peça por aqueles que Deus deu um talento maior, para que a graça do Senhor se manifeste e a igreja de Cristo seja beneficiada. Você está vendo, meu querido irmão, que nós que estamos no corpo de Cristo, Jesus colocou a gente no lugar certinho. E se a gente sair daquele lugar, a coisa não funciona, a coisa não fica bom. É o caso de Miriam, privilegiada. É o caso de Arão, privilegiado, mas queria algo mais. Não. O local que Deus colocou você, com o talento mais simples que você acha que tem, que para Deus isso é grande demais, isso é imenso, esse talento simples, mas você é tão importante para Deus. Ah, irmão, eu não consigo sair de dentro de casa, a idade já não me permite, eu estou muitas vezes na cadeira de roda, em cima da cama, eu só ando com a ajuda de alguém. Sim, mas deixa eu lhe dizer algo nessa manhã de domingo. Você pode orar. O mesmo Deus que ouviu as murmurações de Arão e Miriam, o mesmo Deus que escuta as orações dos crentes. Então ore. Isso é um trabalho tão importante. Olha, quantas pessoas, quantos pregadores
estão no púlpito da igreja, quando faz o convite, se entrega a 10 pessoas, 20, 30, 40 pessoas. Mas lembre de uma coisa, primeiro quem salva é Jesus, mas aquilo também é óbvio, é resultado das suas orações. Então, não inveje ninguém, trabalhe, entenda o local que Deus tem lhe colocado dentro da casa de Deus e, acima de tudo, respeite a autoridade delegada. Mas ele é mais novo, mas foi ele que Deus chamou. Eu sou mais velho, mas Deus chamou ele. É Deus quem chama e é Deus quem capacita. O que é que a gente faz? Vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar. Vamos para o céu. Vamos trabalhando para o Senhor Jesus. Está tudo bem. A ideia é trabalhar com amor e com fervor. Porque, querido, tudo passa. Tudo aqui embaixo vai passar. Mas vamos trabalhar para Jesus. É o que importa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e que o Espírito Santo de Deus chegue com conforto dentro da tua casa. E se houver guerras, contendas, briga, motim, hoje o Espírito Santo do Senhor vai trazer a paz, a calma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos, que palavra maravilhosa podemos ouvir nesta manhã, esse maravilhoso ensinamento. E como é a proposta da lição, superar os desafios e problemas na família com exemplos da palavra de Deus. E hoje nós aprendemos, os motins, o motim, a murmuração, dentro do lar, o que causa isso, quais prejuízos isso pode trazer à família e, consequentemente, aprendemos o caminho para a solução destes conflitos. Que o Senhor Jesus possa aplicar esta palavra em nossos corações nesta manhã e, pelo seu Santo Espírito, possamos nos enquadrar dentro destes princípios e verdades expostos aqui nesta manhã. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa escola bíblica dominical tão maravilhosa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos neste instante, Senhor, te render graças pelo privilégio que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã, aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, agora uma bênção em favor das famílias que talvez estejam passando por conflitos, Senhor, entre irmãos, conflitos com os pais, Senhor, conflito entre os cônjuges, que neste momento, pelo poder da Tua palavra, Tu possa desfazer, Senhor, deste mal, Tu possa desfazer estes conflitos, Pai, e que possas trazer pelo Teu Santo Espírito nesta manhã a paz, que pelo Teu Santo Espírito Tu possas trazer, Senhor, a tranquilidade, a paz no coração e na mente de cada membro desta família, Senhor. Continua nos ajudando neste dia, Pai, abençoa o nosso pastor presidente, o Teu filho, continua dando a Tua graça e do Teu Espírito, lhe dando força a cada dia mais, a todos que foram alcançados através desta programação, que neste dia o Teu Santo Espírito, pela ministração da Tua palavra, possa administrar paz, possa administrar tranquilidade, possa fazer cessar a guerra nesta manhã, em nome de Jesus, Senhor, e que a Tua paz, que o entendimento, Senhor, da Tua palavra encontre guarida no coração de cada um que está sendo alcançado. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.